secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Chamada dos vereadores. Anderson Rodrigo Alexandre. Aparecida Perpétua Constélio. Presente. Valdemir José Grava presente. Danilo Herbert Alves Martins. Presente. João Batagra. Rosângela Praçado Santese. Silmara Perpétua Dom Alexandre. Valdeci César Grava e Valdemir Garcia. Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 19ª Sessão Ordinária de 2018. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, gostaria de pedir dispensa. Pedido de dispensa está em discussão. Está em votação. Se estiverem de acordo, permaneça com a comissão. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. A ata está em discussão. Está em votação. Se estiverem de acordo, permaneça com a comissão. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido agora o primeiro secretário para fazer a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei número 030/2018, de 14 de novembro de 2018. Autoriza o Poder Executivo de Catiguá a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária do Exercício 2018, com detalhamento que especifica. Vera Lúcia de Azevedo Valejo, Prefeita Municipal de Catiguá, Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Catiguá aprova, ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. Fica o Poder Executivo de Catiguá autorizado a abrir na Lei Orçamentária do Exercício 2018 um crédito adicional suplementar no valor de R$80 mil, objetivando o recurso de crédito das seguintes dotações orçamentárias sobre a seguinte classificação. Órgão 02, Poder Executivo. Unidade Orçamentária 02.02, Departamento de Administração, Programação 28.846.0004.0001, Pagamento de precatórios e outras sentenças judiciais, Categorias Econômicas 3.3.90.91, Sentenças Judiciais, ficha número 040, valor R$80 mil. Artigo 2. O crédito autorizado será aberto por decreto do Poder Executivo e será coberto com recurso limitado em inciso 3 do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 3. Essa lei estará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4. Revoga suas disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Catiguá, aos 14 dias do mês de novembro de 2018. Vera Lúcia de Azevedo Valejo, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 031/2018, de 30 de novembro de 2018. Dispõe sobre a autorização do Poder Executivo para a abertura de créditos adicionais suplementares na Lei Orçamentária do Exercício 2018. Vera Lúcia de Azevedo Valejo, Prefeita Municipal de Catiguá, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Catiguá aprova, ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. Fica o Poder Executivo de Catiguá autorizado a abrir na Lei Orçamentária do Exercício 2018 créditos adicionais suplementares até o limite de R$1.500.000, objetivando o reforço de dotações orçamentárias para atendimento de despesas classificadas sobre as seguintes naturezas. 3.1.00.00 Pessoal e encargos sociais. Artigo 2. Os créditos serão abertos por decreto executivo até o limite definido no artigo 1 desta lei e serão cobertos com os recursos resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias se verificar sobre a programação da receita estimada para o exercício, conforme dispõe o inciso 3 do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 3. Essa lei entrar em vigor na data de sua publicação. Artigo 4. Revoga suas disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Catiguá, 30 de novembro de 2018, Vera Lúcia de Azevedo Valejo, Prefeito Municipal. Esgotada a leitura do expediente do dia, deixo a palavra livre. Ninguém querendo fazer uso da mesma, declaro encerrado o tempo regimental destinado ao expediente do dia. Solicito ao primeiro secretário a leitura da ordem do dia. Projeto de Lei número 027/2018, de 28 de setembro de 2018.
estima a receita e fixa a despesa do município de Catiguá para o exercício 2019 e dá outras providências. Então entra em votação agora, em segunda discussão e segunda votação, o orçamento para o ano de 2019. Já fizemos uma primeira discussão, uma primeira votação. Hoje, então, não houve nenhuma modificação, foi encaminhados para as comissões. As comissões acharam melhor não mexer, que o orçamento estava bom assim para o ano que vem. Então, para o próximo ano, a gente vai trabalhar em cima desse orçamento que será aprovado aqui hoje, tanto para todas as áreas do município. Aqueles que não acompanharam, depois pode estar pegando aí na secretaria para estar vendo o orçamento que a gente tem, em todas as áreas. Saúde, educação, esporte, lazer, meio ambiente, está tudo aqui nesse orçamento que será hoje segunda discussão e segunda votação. O projeto está em segunda discussão. O projeto está em segunda votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 030/2018, de 14 de novembro de 2018. Autoriza o Poder Executivo de Catiguá a abrir crédito adicional suplementar na lei orçamentária do exercício de 2018, com detalhamento que especifica. Projeto 30 de 2018 está autorizando o Poder Executivo de Catiguá a abrir crédito adicional no valor de R$80 mil para estar pagando algumas precatórias que a Prefeitura está devendo e outras sentenças judiciais. O projeto, então, está em discussão. O projeto está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 031/2018, de 30 de novembro de 2018. Dispõe sobre a autorização do Poder Executivo para a abertura de créditos adicionais suplementares na lei orçamentária do exercício de 2018. Projeto 31 de 2018, também que vem do Executivo, dispõe sobre a autorização para mais uma abertura de crédito no valor de R$1,5 milhão, para estar fazendo pagamento de dotações fermentárias, que seriam para pagamento da folha de pagamento, 13º e demais afins dos funcionários públicos do município de Catiguá. O projeto está em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de dizer o seguinte, que quando é um valor alto, e a gente está abrindo crédito, que especifique as fichas, então, os valores. Porque aí a gente aprova um valor alto e a gente não sabe quanto vai aplicar em cada órgão. Então, se possível, os próximos, ou até esse, o correto era até pedir pista. Mas só que isso não vai acontecer por causa de folha de pagamento. Todo mundo sabe que o funcionário de senhora está no direito de pedir vista, não, vereador? Não, é o que eu estou explicando. Não, cabe pedir vista sim, mas hoje, no momento, eu não vou pedir por causa dos funcionários. Só que eu gostaria de especificar, que eu acho que não só eu, como os outros nossos vereadores também, a ficha, para estar especificando os valores, porque é um valor muito alto, a gente não sabe onde vai ser aplicado. Mesmo sabendo que o valor é alto, a senhora não vai pedir vista? Não, respeitando os funcionários, porque depois eu não quero ser algo para dizer que não foi feito pagamento por causa dos vereadores. Esse pedido já foi feito pela Nobre alguma vez, foi passado para o Executivo e infelizmente não foi atendido. Mas o pedido de vista seria para estar mandando essas fichas. Continua em discussão. O projeto está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Todos os projetos aprovados por unanimidade, como todos sabem. Agora passamos à votação da mesa para o biênio 2019 e 2020. Então, em seguida, comunico aos senhores vereadores que, de acordo com o artigo 14º do Regimento Interno, será feita a eleição para a composição da mesa diretora e será procedida em votação pública e a descoberta. Por isso, gostaria que os novos vereadores usassem os microfones. Solicito, então, a chamada dos senhores vereadores novamente. Não, só presença. Chamada dos vereadores. Anderson Rodrigo Alexandre.
Aparecida Perpétua Ponce Pérez, Claudemir José Grava, presente. Danilo Herbert Alves Martins, João Basagra, Rosângela Frassato Santese, Silmara Perpétua Tom Alexandre, Valdeci César Grava e Valdenir Garcia. Então, tendo o quórum para a votação, comunico então a composição da mesa. Recebi então como presidente Claudemir José Grava, vice-presidente Anderson Alexandre, primeira secretária Aparecida Perpétua Ponce Pérez e segundo secretário João Basagra. E a segunda composta por mim como candidato a presidente Danilo Herbert Alves Martins. Então, gostaria agora que, conforme fosse fazendo a chamada, nome por nome, os novos vereadores usassem o microfone e falassem e digam o seu voto. Anderson Rodrigo Alexandre. Dizia o presidente na chapa completa. Aparecida Perpétua Ponce Pérez. Eu voto na chapa de Claudemir José Grava, acompanho. Claudemir José Grava. Voto em mim para presidente. No Batata, vice, na Perpétua, primeira secretária, no Macuco como segundo secretário. Danilo Herbert Alves Martins. Voto na minha pessoa para presidente. João Basagra. Presidente Claudemir José Grava, no resto da chapa. Rosângela Frassato Santese. Eu voto para presidente Claudemir José Grava e a chapa completa. Silmara Perpétua Tom Alexandre. Valdeci César Grava e Valdenir Garcia. Então, por 8 votos a 1, presidente biênio 2019-2020, Claudemir José Grava, vice-presidente Anderson Alexandre, primeira secretária Aparecida Perpétua Ponce Pérez e o segundo secretário João Basagra. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, deixo a palavra livre. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade e privilégio que é conduzir esta Câmara Municipal para o biênio 2019 a 2020. Gostaria de agradecer a toda a população que se faz presente nesse ato e prometo conduzir esta Casa de Lei com afinco e determinação e transparência em meus atos, votando as matérias que são de interesse da nossa população. Discutiremos os projetos de lei aqui neste local e não em gabinetes fechados, fazendo da Câmara um puxadinho do Executivo. Quero discutir nesse recinto juntamente com os senhores vereadores e vereadoras e deixando aberto para a população, pois o povo da nossa querida Catiguá também merece o respeito. Gostaria de agradecer a todos os vereadores que depositaram sua confiança em mim para trabalharmos juntos, sendo todos respeitados e participativos aqui nessa Casa de Lei. Afinal, todos nós queremos o melhor para o nosso município, pois também somos filhos dele. Por isso, vamos formar uma casa de respeito e união, em que todos possam ter os mesmos direitos de cobrar e de aplicar as devidas leis, pois essa casa é soberana. É função do vereador ele fiscalizar, criar, aprovar ou rejeitar projetos de leis de ambos os poderes. Eu digo isso devido ao que acontece no nosso município. Alguns vereadores se esforçam para a melhoria dos programas existentes e muitas vezes sabendo por pessoas nas ruas o que está acontecendo e isso desmotiva muito. O nosso trabalho. Enfim, vamos trabalhar de maneira correta, fazer valer o bom senso e o progresso da nossa cidade, trazendo benefício para todos. Enfim, juntos seremos mais fortes e nenhum passo daremos atrás. Deus no controle de tudo, Catiguá acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado a todos aqui presentes, que tenham uma noite abençoada e um forte abraço.
fazer uso da palavra. Gostaria então que, até então, o vice-presidente assumisse a cadeira de presidente. Boa noite, senhores, senhoras, nobres pares, senhor presidente. É difícil hoje subir na tribuna e falar de alguma coisa como candidato vencido na disputa para a presidência do biênio 2019-2020. Difícil olhar para os nobres pares e saber o real motivo por não terem votado em mim. Difícil confiar no ser humano quando a gente se depara com essas situações. Sim, é difícil. E ao mesmo tempo é um pouco engraçado. Engraçado porque eu já estou com o texto pronto para tal momento. Mas isso acontece porque, infelizmente, as negociações foram feitas há algum tempo com o protagonista, para que chegasse a esse resultado. Negociações e mais negociações. Assim como me disse uma nobre vereadora: Danilo, se algum vereador disser que irá votar em você, ele está mentindo, porque já estamos todos fechados com o candidato eleito. E alguns deram a palavra. Mas saio da presidência de cabeça erguida e consciência tranquila por ter dado o meu melhor em prol do município. Erros acontecem, porque nenhum ser humano é perfeito. Mas acredito piamente que houveram mais acertos do que erros na minha presidência. Agora não adianta ficar pensando, porque os senhores vereadores não quiseram dar sequência ao meu trabalho como presidente. Mas queria aproveitar o momento para parabenizar o nobre vereador João Bazaga por conseguir ser presidente por 6 anos, dos quais 4 foram ininterruptos. Felizmente, não aprendi essa técnica com Vossa Excelência. Ergo a cabeça, pois deixo de ser presidente dessa Casa de Lei. Continuo sendo vereador por mais 2 anos. E vou continuar trabalhando em prol da população. Não por interesse próprio, mas sim para honrar o cargo no qual fui eleito. Senhor novo presidente, vizinho, te desejo sorte para administrar essa Casa de Lei. Conte comigo para trabalharmos em prol do município e continuar a fazer as devoluções, não menores, mas ainda maiores, porque o seu orçamento será maior. E o município vai precisar dessa parcela para melhorias em vários setores carentes de atenção. Deixo a presidência com uma devolução de R$240 mil em um ano, e outra que poderá chegar a quase R$200 mil neste ano. Menor, pois acertei muitas obrigações com os funcionários da Câmara que não vinham sendo feitas, e não sei por quê, porque dinheiro tinha em caixa. Dei aumento inflacionário para os funcionários, e agora, por último, consegui equipar a Câmara com câmeras de segurança e deixando o senhor novo presidente pronto para as transmissões ao vivo das sessões. Todo o equipamento já está comprado. Então, a partir do próximo ano, se o senhor presidente e o novo presidente quiser, as sessões serão ao vivo, para que a população acompanhe de casa. E no município, como presidente, saio com uma avenida de reformados, uma van reformada, ajuda para pagar salários dos funcionários da prefeitura, pagamento de mão de obra para a construção de um bebedouro na pista de caminhada, parceria feita com a Sabesp por meio de ofício enviado por mim, 5 novos pontos de ônibus para a população, futura compra de um caminhão-pipa para o município, tudo através da minha administração nesses 2 anos. Agora, os trabalhos têm que continuar, independente de partido. Quem tem que ganhar é a população e não os interesses próprios. Boa noite e vamos trabalhar. A palavra continua ali. Boa noite a todos presentes aqui. É uma satisfação recebê-los vocês aqui nesse local e quero falar algumas palavras que eu acho que depois que eu assumi como presidente da Câmara,
muita coisa mudou nessa Câmara, porque eu não sei se vocês se recordam, quando eu peguei a Câmara, eu peguei com 3 meses de vereadores atrasados, 3 meses de funcionário, salário atrasado. Contabilidade não tinha feito nos últimos 3 meses, com muitos problemas. E com a ajuda dos vereadores e com de Deus, consegui resolver todos os problemas, deixando a casa em ordem. A Câmara estava em péssimas condições, não tinha nada, e fui ajeitando as coisas aos poucos. Depois, o Fernando pegou 2 anos, também deu continuidade no trabalho. Depois eu voltei a assumi os 4 anos, entendeu? Sobre a devolução de dinheiro, infelizmente o meu orçamento era mais apertado do que o do nobre vereador, mas mesmo assim, na medida do possível, a gente devolvia o dinheiro, que tem o dinheiro do funcionário que é do Glaucio, que permite uma parte depois. E esse dinheiro era todo devolvido para a prefeitura. E também quero parabenizar o vereador Danilo pelo excelente trabalho que fez à frente da Câmara. E por não ser reeleito, isso é uma questão de decisão dos vereadores. Mas ele foi muito bem, fez um excelente trabalho, não tem nada de falar nem dele, nem do vereador, nada a respeito de manter a Câmara aqui. Tudo bem. E também espero que o nobre vereador Mizinho, eleito, dá sequência no trabalho, com certeza vai dar, fazendo tudo de melhor na Câmara, para o nosso município e para Catiguá e para toda a população. Muito obrigado. Me permite uma parte. Sobre as devoluções, estão todas lá, vão ser todas divulgadas depois. Nos últimos dias começaram a sair alguma coisa de que a minha devolução foi quanto a funcionário Glaucio também, então está tudo puxado lá. Tirando a parte do funcionário Glaucio que é devolvida, que a Câmara pode gastar ou não, foram R$136 mil só de devolução. Depois as outras devoluções de 2013, 14, 15, 16 serão divulgadas. A palavra continua livre. Gostaria de fazer uso da palavra, eu não vou derrubar a tribuna, que eu vou ser breve. Gostaria de parabenizar o senhor presidente pelo trabalho, gostaria de parabenizar o senhor José Grava, Claudemir José Grava, né? Que Deus abençoe nessa nova caminhada. Uma coisa, senhor presidente, que eu gostaria de deixar bem claro, é que eu tenho a minha opinião própria. Já disse, a nossa vereadora que disse que nenhum votaria em você fui eu. Isso daí eu disse que quando eu dou minha palavra, eu não faço negociação com ninguém. Eu achei que foi mal usado o termo de negociações. Não foram feitas negociações? Não. Não? Da minha parte não. Nenhuma? Eu decidi, Nenhuma? não. Da minha parte não. Se disseram, eu acho assim. Por isso, senhor presidente, que a casa decidiu votar em outro presidente, porque nada era claro. Não foi isso que a senhora me falou. Não, nada era claro. A senhora falou que estava pagando por um erro da prefeita municipal por ter virado as costas para os nobres vereadores. Por isso que não foi claro. Por isso que não estava votando por mim na presidência, e sim porque a prefeita tinha virado as costas para os disse que eu não tinha nada contra o nobre vereador. Foi isso ou não foi nobre vereador? Por favor. Eu disse que não tinha nada contra você. Sim. Que você virou as costas para essa casa, e é isso que eu estou querendo me referir, que não era nada claro. Eu não sei se os outros vereadores, como foi dito, se eles estão contra o que eu estou dizendo. Eu acho o seguinte, a gente tem que trabalhar unido. E não foi feito isso nesses 2 anos? Não. Não? Não. Não? Não. A Câmara Municipal foi levada ao mar para trabalhar junto com a Prefeitura Municipal. Tá. E a cidade onde a Prefeitura e Câmara trabalharam juntos só ganharam. Tá. A Aqui senhora o está termo que o senhor presidente usou aqui. Eu construí o campinho na ponta. Foi essa casa. Foi através da minha administração, porque é o meu nome que vai no Tribunal de Contas e a nova vereadora sabe disso. Mas o senhor novo presidente há de convir que o senhor não trabalhou sozinho. Em 2 anos eu falei que a casa trabalhou junta e que a casa trabalhou
Mas o nome que vai para o Tribunal de Justiça é o do presidente, assim como o do futuro presidente vai. Nós tivemos até um entendimento no final do ano. O Tribunal de Contas decide. Eu não assino, mas eu fui eleita pelo povo. O nome que vai na administração é do presidente, não é dos novos pais. Eu fui eleita pelo povo para trabalhar para o município. Não estou indagando a sua eleição, novo presidente. Eu estou indagando a administração dessa Casa de Leis. Ó, senhor presidente, eu pedi o uso da palavra, mas se o senhor quiser continuar, o senhor pode continuar. Permite uma parte, então. Se o senhor quiser continuar, pode continuar. Porque quem pediu a palavra fui eu acho que eu tenho que ser respeitada na minha opinião. Fique à vontade, eu disse que eu tenho opinião própria, eu não precisei negociar com ninguém o meu voto. No entanto, eu não preciso disso. Eu tenho minha palavra e estou aqui assumindo no meio de todo mundo. Fui eu que disse para os novos presidentes. Se alguém estiver falando que vai votar, é mentira, porque ninguém vota em você. Não foi isso? E você falou que eu não posso pagar pelo erro da prefeita. E o que eu disse? Eu disse que ela não errou sozinha. Não. Eu disse que ela não errou. Se o nobre presidente virou as costas para essa casa, então tá. Então pode usar a palavra. Obrigada pelo uso da palavra. A palavra continua. Questão de recursos obtidos, igual o Danilo falou ali, vários vereadores aqui trouxeram recursos para o município, o João Bazaga trouxe, o Piraça, meu tio, o Batata, Zanda, Silmara, Perpeta, todos estão trabalhando em prol do município, cada um trazendo seu recurso. Eu também, graças a Deus, nos meus 5 mandatos, eu estou nessa Casa de Leis aqui também. Eu trouxe 132 mil para a reforma da Avenida do Balarinho. Eu ganhei 38 mil da reforma do ginásio de esporte. Eu ganhei 70 mil de uma ambulância do Bolsonaro. Eu ganhei mais 90 mil de uma outra ambulância do Bolsonaro agora. E mais 1.218 mil reais para a reforma da praça. Então, cada um tem que fazer a sua parte aqui, sem briga, sem ego, sem discussão. Vamos procurar fazer o melhor para Catiguá, para a nossa cidade. Isso não vai levar a nada. Vamos conduzir todos aqui com respeito um ao outro. A eleição acabou. Vamos todos trabalhar unidos aqui nessa Casa de Leis. Isso não vai levar a nada. Eu sou mais velho aqui, eu tenho 5 mandatos. Chega disso daí. Vamos fazer para a cidade, que é nossa obrigação. É só isso. Obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso da mesma, declaro encerrada a presente sessão, agradeço a presença de todos, comunico que essa Casa de Leis entrará em recesso até a próxima sessão ordinária no dia 4 de fevereiro de 2019. Uma boa noite a todos.